Neste vídeo, nós vamos montar um circuito que transforma uma saída DC, ou seja, uma fonte variável de bancada normal, em uma fonte simétrica, onde eu vou ter, por exemplo, se eu regular 9 volts, de vez eu ter 0,9, eu vou ter 4,5, 0, menos 4,5. Isso é muito útil para diversas aplicações que a gente possa ter na nossa bancada. E com isso eu gero um poder para a fonte. Basicamente, o que nós vamos fazer é um pequeno circuito que eu vou acoplar na saída da fonte e posso deixar ele no formato que eu achar mais interessante. Para isso eu vou começar representando então a fonte e vou representar ela com uma fonte de 9 volts para usarmos como teste. Mas lembrem-se, ela será uma fonte regulável que vai mudando conforme a minha necessidade, uma fonte de bancada normal. Iniciando ela com 9 volts, eu vou começar colocando um capacitor apenas para que essa minha entrada seja realmente isenta de ruídos. E esse capacitor vocês podem utilizar o mais próximo de 1000 microfarads que vocês tiverem aí. Não necessariamente precisa ser 1000, tiveram de 680, até um de 470 é o suficiente. É apenas para poder estabilizar essa nossa entrada. E aí eu venho ao primeiro item. O que eu preciso fazer se eu tenho uma entrada de 9 volts e quero transformar em 4,5, 0, menos 4,5? Eu vou dividir ela em 2. E se eu vou dividir ela em 2, eu já conheço a solução, que é um divisor de tensão, e é o que nós vamos fazer aqui. E o divisor de tensão já me dá o que? A metade da tensão. Eu posso dividir por diversas fórmulas aqui. Então eu posso botar 10,1, dependendo do percentual que eu quero que saia esse sinal de tensão. Como eu estou usando 10 e 10, ou seja, dois resistores de mesmo tamanho, eu vou ter uma saída exatamente da metade, de 4,5, que é o que eu preciso. O problema é que se eu simplesmente ligar isso no meu circuito, os resistores não suportarão a carga. Além do que, o circuito influencia na divisão da tensão. E eu vou acabar desbalanceando essa minha saída de 4,5. E como eu corrijo isso? Nós vamos usar um componente que nós já usamos algumas vezes aqui no canal e explicamos ele em detalhes, que é um amplificador operacional, um comparador. Esse comparador que eu vou utilizar, ele vai ser de sinal positivo exatamente o sinal que eu quero na minha entrada. A saída do divisor de tensão no positivo. O que eu estou dizendo isso? Que nesse amplificador operacional, a referência que eu estou usando positiva é o divisor de tensão, ou seja, a metade da tensão que eu tenho. O divisor de tensão, a gente sabe, se eu ligar um feedback aqui, ele vai tentar sempre manter, porque ele vai comparando e vai botando mais ou menos de acordo com a necessidade para que a saída seja sempre essa comparação a zero. Feito isso, eu já tenho uma saída agora de 4,5 e aqui eu vou botar o feedback dessa saída. Então qualquer alteração aqui, ele volta para cá e tenta regular novamente. Só que se eu usar esta saída diretamente, eu também não tenho potência. Eu preciso adicionar potência. E como eu adiciono potência num circuito? A gente também já viu isso adicionando transistores de potência. E eu vou usar aqui 2 transistores. Um para a parte positiva, vou usar aqui um NPN, e um para a parte negativa. Vou usar um PNP. No meu caso, eu vou usar transistores Darlington. Então recomendo usar transistores Darlington, porque eu vou ter uma ampliação melhor. Vou usar o 141 e o 147. O ideal é que eu usasse as mesmas referências, então o 142 e o 147, ou o 141 e o 146. Mas como nem sempre a gente tem, como eu estou em testes aqui, vou usar os que eu tenho, que é o 141 e o 147, chip 141 e chip 147. E aí, a ligação e a saída deles serão a divisão que eu preciso. E vou usar a metade do que nós temos lá. Então, se lá eu estou usando 10K, aqui eu vou usar 5K.
Ali na mesa eu estou usando um 5.1, que é o que eu tenho também disponível. Como eu disse, vocês podem e devem ir variando de acordo com as possibilidades, porque o objetivo é aprender, testar, fazer coisas para a gente poder aprender mais. E aqui eu vou colocar 2 diodos como proteção e para direcionar a corrente do positivo para o negativo. E com isso eu montei a saída de potência. Logo eu tenho uma saída positiva, uma saída negativa e a minha saída GND 0. Vou até colocar o símbolo aqui. O que falta aqui? Bom, falta eu fazer o feedback para cima do comparador, porque essa saída eu tenho que comparar ela com o que está saindo, para que o amplificador operacional possa fazendo o ajuste. E aí eu vou colocar aqui então um resistor. E para poder medir a saída, eu vou colocar 2 voltímetros. E está pronto o circuito. E agora vamos simular o circuito para ver o que nos dá de resposta. E aí eu tenho 4,5 e 4,5, voltímetro 1 e voltímetro 2 com 4,5. Se eu quiser olhar um pouco o desenho da corrente, tem. Então este é o circuito simples que nós vamos ver ali na prática funcionando. E só relembrando o entendimento, eu tenho uma entrada dizendo 4,5 aqui como referência da metade. E eu tenho um feedback que volta aqui. Então, se o feedback for maior, ele joga 0. Se o feedback for menor, ele joga os 9 volts. Então, ele fica oscilando entre 0 e 9, 0,9, 0,9, 0,9, mantendo uma saída sempre o mais próximo possível da metade, que é os 4,5, que é a referência dele. Então, ele vai sempre tentando chegar próximo aos 4,5, oscilando entre o 9 e 0. Obviamente, isso gera ruído na saída, um pequeno ruído de saída que você pode botar inclusive algum capacitor depois. Mas ele tem 4,5 precisamente, como vocês podem ver. E o legal dessa fonte é que se eu vier aqui e trocar o valor de vez 9, vamos colocar 20, 24 e simular, a fonte demora para chegar sempre nos 4,5, ele vai simulando. Tá lá, 12 volts e 12 volts. E aí vocês têm essa fonte simétrica a partir de um pequeno circuito que vocês podem usar na saída da fonte de vocês. Vamos lá para a mesa ver como isso funciona. Então, conforme nós vimos lá no desenho do circuito, aqui a gente tem ele montado. Vamos rapidamente reexplicar o circuito, porque é um circuito fácil e interessante, então é bom conhecer no detalhe. Vamos lá, então aqui eu tenho a entrada positiva e negativa, ou seja, uma saída assimétrica, em que eu quero transformar numa assimétrica. Aqui eu tenho as minhas saídas, positivo, negativo e o ground, que seria o zero. Então eu estou entrando no circuito, aqui eu tenho o comparador 741, poderia ser qualquer outro comparador, estou usando aqui o 741, e eu tenho nesses dois resistores de 10K o divisor de tensão, que fica estabilizado através desse pequeno capacitor de 15 microfarads. Vocês podem verificar no circuito de vocês um aumento ou não neste capacitor,
deixando o circuito um pouco mais estável ou não, um pouco mais lento na regulagem ou não. Vocês podem ajustar esse capacitor aqui. Aqui eu tenho o resistor de feedback, de retorno, né? Está lá ligado na saída, que faz a comparação com esse divisor de tensão. Então, se o divisor de tensão está dando exatamente a metade, já que eu tenho 2 de 10K, o meu feedback vai comparar com ele e tentar chegar sempre na metade da energia que está entrando, da tensão que está entrando. Aí eu tenho aqui os dois resistores de 5, junto com os diodos, que fazem só a proteção, na base dos dois transistores Darlington. Estou usando o 141 e o 147. O ideal seria usar o 141 e o 146, ou o 142 e o 147, para que eles ficassem simétricos. Não é o caso, não tinha aqui. O nosso protótipo ficou excelente, não tem problema nenhum. Ligo esse Darlington no negativo aqui, esse aqui no positivo, no pino 2, no coletor. E aí saio na ligação dos dois aqui no meio com o meu zero. Então, um circuito muito fácil. O que acontece na prática, aquilo que nós já explicamos, ele está sempre dando feedback tentando chegar na metade da tensão. Então eu modifico a tensão e aqui eu tenho a tensão de entrada e saída, né? Sem problema nenhum. E esse aqui vai estar sempre pela metade. Logo eu vou ter uma fonte sempre perfeitamente simétrica. Mas vamos testar isso, né? Nós já testamos no simulador. E ligamos agora os 9 volts. Então o GND fica sempre aqui no meio. E aí eu tenho no lado positivo 4 volts e meio. Quando eu movimento para o lado negativo, menos 4 volts e meio. Agora eu vou mudar a tensão para 12 volts. 12 volts, tenho 6 volts do lado positivo e menos 6 do lado negativo. Então é um circuito bem robusto, muito simples, me permite ir até uma fonte de 30 volts de diferencial, então daria menos 15 mais 15, por exemplo, até acho que perto de uns 5 amperes eu não teria problema com esse desenho de fonte aqui. Vamos subir, vamos para 24. 24 volts, mais 12, menos 12. Esse multímetro é melhor do que eu esperava em termos de precisão. Ele é muito preciso, mas ele é meio chatinho, às vezes fica bipando. Mais 12, menos 12. Então, sem dúvida, ele tem um pequeno sempre delay para esse pequeno ajuste. Então, quando eu faço o ajuste de tensão, ele demora um pouquinho para ajustar, porque o comparador fica tentando chegar naquele ponto. Mas é uma frequência muito rápida. E aí está pronto a minha fonte simétrica, o meu transformador de fontes assimétricas em fontes simétricas. Esse circuito poderia ser colocado numa plaquinha e ser usado tranquilamente. Vocês vão ter um circuito robusto, fácil de montar, que pode ajudar vocês em vários projetos que necessitem de uma fonte simétrica. Espero que vocês tenham gostado. Era isso e valeu!